Um pouco nesse setor aí de resseguros, né, seguros. Tem uma empresa, né, que a galera fala bastante, só que ela subiu bastante, né? Subiu cerca de 33, 34% no último ano, né? Que é a BB Seguridade. Queria saber a sua opinião sobre a empresa e se tá cara assim para estar comprando nos preços atuais. Ó, a BB Seguridade é uma excelente empresa, é, porque ela tem um canal de distribuição que é o Banco do Brasil, né? Isso aí é uma das coisas que dá força para a empresa e capilaridade, coisa que poucas outras empresas têm igual a BB Seguridade. E outra, ela é líder na parte de seguro de agro, né? Então o agro é o setor que hoje tem um dos maiores crescimentos do país, né? Que tem mais peso no PIB do país, e ela está diretamente ligada com esses seguros no agro. A BB Seguridade passou por um tempo atrás, que é praticamente a tempestade perfeita. Ela caiu, se não me falha a memória, em torno, não sei se foi 16 a 18 reais, mais ou menos, né? E nessa época, como sempre, começam. BB Seguridade é uma porcaria, né? Vai quebrar e não sei o quê, né? Aquele papo de sempre. E nessa época, justamente enquanto estava todo mundo falando mal de BB Seguridade, a gente estava comprando. A gente estava comprando. Então, a gente fez... Um movimento desse tipo. Olha pra você ver uma coisa. Pegando o gancho que você tá falando de Banco do Brasil, que provavelmente você ia me fazer uma pergunta sobre Banco do Brasil, que eu não duvido. Banco do Brasil, aconteceu algo que é assim, é muito ilustrativo em relação ao comportamento das pessoas, né? Banco do Brasil é uma empresa que ela vem numa crescente desde 2016, depois que a Dilma saiu, o Temer assumiu. Então, se você pegar um gráfico histórico de crescimento de lucro do Banco do Brasil, você vai ver que ele vai fazendo assim, ó, né? Até que chegou nesse momento, aonde o Banco do Brasil conseguiu superar todos, vou repetir, todos os pares privados, né? Em margem, lucro, tudo. Como é que pode uma empresa estatal superar um Itaú da vida, né? Para você ver como que, se tiver um trabalho bem feito e os caras quiserem realmente levar a sério o negócio, tem muito mato alto para cortar e dá para os caras conseguirem gerar uma rentabilidade muito superior, né? Esse é o primeiro ponto. Só que nesse momento, para quem já acompanha o Banco do Brasil, sabe que estava nessa ascendente. E aí começa de novo o que você falou. O governo tá entrando, que vai acabar com a empresa, que vai não sei o quê, que vai usar a empresa como manobra, etc, né? E vai nessa conversa. Esse é o momento que você tem que tomar a decisão do que você vai fazer, né? Se você acredita que vai virar uma catástrofe a empresa, é mais ou menos igual o caso da Argentina. Você tem que vender tudo, né? Agora, se você acredita que houve uma evolução na governança do banco, houve uma evolução nos resultados, o governo, por mais que ele esperneie, ele precisa de dividendo para pagar as contas dele, né? Você começa a reconsiderar. E aí você pode ainda trabalhar com informações que estão dadas e postas publicamente para todos. Esses dias mesmo eu fiz um cálculo que é o seguinte: o Banco do Brasil bateu, acho que foi R$ 27, né? Agora, recentemente, né? Deve ter, sei lá, janeiro, dezembro, né? O Banco do Brasil soltou um guidance. O que é o guidance, para quem não sabe? São as estimativas, né, as previsões que ele dá como se fosse uma meta que ele imagina que ele vai atingir em diversas linhas de negócio, em diversas linhas de receita ao longo do ano, né? E ele soltou um guidance lá, eu não lembro exatamente, acho que era de 6 a... Não, agora eu vou, acho que se eu chutar esse número eu vou chutar errado, tá? Mas ele chutou alguns bilhões de lucro. E ele deu como distribuição 40% de payout, ou seja, quanto ele ia distribuir de lucro. Então olha pra você ver, ele já te falou quanto que vai ser a interseção, a média de lucro dele. Ele pegou dois, ó, o mínimo e o máximo. Você divide por 2, você achou a média. Depois você pega os 40%. Então, eu pego esse lucro que ele falou comigo, né? E vou pegar e ver quanto que seria por ação. Então, eu pego o lucro que ele deu, divido pela base acionária. Então, eu achei lá X de lucro por ação. Só que desse lucro por ação, ele vai distribuir 40% que ele falou. Quando você faz esse cálculo, você chegava num valor para esse ano, de acordo com o guide de 2023, se não me falha a memória, em torno de uns 4,80. Oração. 4,80 por ação. Gente, isso tá dado.
Isso a empresa falou. Basta você fazer a conta básica de matemática. Não tem nenhuma coisa mirabolante que foi falado aqui. É matemática básica. Soma, subtração, divisão, multiplicação. Não tem nada mirabolante. Então vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui rapidinho pra gente ver aqui, ó. Se você pegar um cara que lá atrás, nos R$27, né? Comprou 4,88, que é o número de ação, né? Dividido pelos R$27, isso daria hoje um dividendo em cima do preço pago de 18%. Caramba. Aí eu te pergunto, renda fixa a 13 ainda é interessante? Nós estamos falando de quê? De um dividendo a 18 e não estamos contando valorização da ação em nenhum momento. Sendo que, se você pegar o cara que comprou a 27, hoje está custando quanto? Uns 32? 37. 37? 37,60. Olha Tá só. subindo 7% no último ano. Se ele comprou a 27 e hoje está 37, são 37% de valorização da ação e mais 18% de pagamento de dividendos ao ano projetado. Então, é isso que é investimento em bolsa. E você vai conseguir fazer isso com o quê? Ficando na bolsa. Isso que Entrando no momento certo. Comprando ali também por metas de ações. Né? Por meta. E aproveitando essas quedas. Pra você Exatamente. mais. Então você pega... Isso tudo que eu tô falando são coisas que o RI mandou. Bastava ter feito um cálculo. Só que não, as pessoas começam a entrar em pânico. É o governo, é a Venezuela, é a Argentina, é não sei o que, é a inflação. Então assim, gente, tá dado. A empresa, mas então ela vai lucrar. Coloca na banda mínima. Talvez na banda mínima ia dar 15% de dividendo então no ano. Sabe? Então assim, é um valor considerável que as pessoas deixam na mesa esse dinheiro por falta de informação. Né, por ficar escutando muito ruído no mercado o tempo todo. Esse exemplo de BB Seguridade eu adoro, porque é o clássico. E isso já aconteceu 2 vezes. Eu lembro que foi em 2020, acho que 2020 ou 2021 foi a mesma coisa. Guidance deu os 40% e eu lembro que estava acho que 25, alguma coisa também, assim, que chegou a bater. Então, a história se repete. E é engraçado o mercado financeiro, porque a gente escuta muitas vezes assim, né? Dessa vez é diferente, né? Você já escutou isso? Nossa, é verdade. Não, mas dessa vez você não pode, não é uma oportunidade a crise do Covid, porque nunca teve uma pandemia como essa, nunca teve... Dessa vez é diferente. Mas eu vou te falar o seguinte, o dessa vez é diferente, ele tem um fundamento, é uma coisa. Toda crise, obviamente, ela vai ser diferente. É óbvio que vai ser diferente. Se ela fosse igual, ela não ia se repetir. Você concorda comigo? Ela sempre vai ser diferente. Mas sabe o que não é diferente? É o comportamento das pessoas. Isso nunca vai mudar. Daqui a 300, 400 anos, né, é a mesma coisa. Então, o que move o mercado não é muitas vezes o fundamento, é o comportamento. Tá? E esse comportamento ele se repetiu em todas as crises, em todos esses momentos de ruído, de estresse de mercado. Se você pegar livros, por exemplo, do Graham, que é o que escreveu O Investidor Inteligente, lá em 1934, ele falava mesmo, nós estamos falando aí de quanto tempo, né? 100 anos. E aí é a mesma coisa, o cara falava sobre comportamento de manada, etc. Então isso não vai mudar nunca, tá? Eu acho que daqui a alguns anos, infelizmente, vai ter gente perdendo oportunidades como essa e ainda falando que caiu em pirâmide financeira. Vai continuar do mesmo jeito. Eu não aproveitei essa oportunidade, mas acabei perdendo meu dinheiro porque eu ouvi falar sobre uma pirâmide. Às vezes a pessoa até sabe que é uma pirâmide financeira, mas investe lá porque, não, mas eu não vou perder, eu tiro dinheiro antes ou alguma coisa assim do tipo. Mas vão acabar... O brasileiro tem muito essa mentalidade de querer sempre estar apostando, né? Total. Eu vou